À beira do abismo. Acabou de ligar para o Inspetor Sax. Sabrina, antes de mais, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada eu. E obrigado por me apresentares este espaço maravilhoso que é a Galeria Germinal, que está incluída na Sociedade de Guilherme Cossul. Eu tive um problema, que é, tu estás envolvido em tanta coisa, que é muito difícil escolher só um caminho para falar contigo, porque eu quero falar de tudo e depois tenho medo de não conseguir falar de tudo o que quero. Mas vou tentar, vamos ver o que é que vai acontecer. Primeiro queria que me explicasses qual é o teu papel no documentário que o Miguel Gonçalves Mendes está neste momento a fazer sobre o Eduardo Lourenço. Obrigada, antes de mais, por este convite. O meu papel é de co-argumentista. Este argumento escrito a 6 mãos, com o Miguel Gonçalves Mendes, o Diogo Figueira e eu mesma. É um filme que ainda não foi totalmente filmado, estamos a terminar. Foi um filme feito com um sentido de urgência, sobre um grande, nosso maior pensador português vivo, o Eduardo Lourenço, e é filmado rapidamente, surge rapidamente, é escrito muito rapidamente e é uma homenagem que toma o título do livro do professor, O Labirinto da Saudade. É uma homenagem a um sentido múltiplo de ser português, que traz muitas questões. É um filme que se situa num ponto de reformulação daquilo que é a identidade nacional. É um filme muito preocupado, como é o próprio pensamento do professor Eduardo Lourenço, com a posição de Portugal na Europa e tudo o que isso implica, e também sobre a relação de Portugal com a comunidade lusófona, nomeadamente com o Brasil, que é muito próximo ao professor Eduardo Lourenço, onde ele inclusive deu aulas e viveu durante um ano. E este Brasil surge-nos pela Adriana Calcanhoto, que canta no filme, surge-nos pelo Gregório de Vivier, que é um jovem humorista que refrescou a língua portuguesa, e outras questões. A sua vivência em França, onde deu aulas a maior parte da sua vida, está muito presente também. A questão da literatura, por todos os efeitos, ele é um escritor e foi um grande conhecedor e escreveu bastante sobre a literatura portuguesa, muito próximo de vultos muito preeminentes quando estava em Coimbra e se envolveu em projetos coletivos. Estas marcas trouxe-as ao longo do seu trabalho, escreveu muito sobre o Pessoa, escreveu muito sobre o Pascoais. Perguntou-se acerca de conceitos que são identitários da cultura portuguesa e da formação de uma ideia de Portugalidade, como a questão da saudade, etc. E estas personagens surgem, a Sofia, que era uma grande predileta, a Lídia Jorge surge no filme, uma das suas referências também, o Virgílio Ferreira, o Sena, surgem pelo poder do cinema, pela dimensão fantasmática de poderem surgir enquanto vultos e na presença das suas palavras, dos seus escritos. E o filme alheia-se completamente das marcas de realidade. Um filme desenformado. É um filme que é difícil de categorizar. Um pouco como todos os outros filmes do Miguel Gonçalves Mendes, não é? Sim, sim. O Miguel é alguém que gosta de fazer homenagens, não é? Esta homenagem sucede-se a várias outras e suporta-se sempre com uma relação muito íntima com os sujeitos retratados. Eu acho que o Miguel é muito generoso, francamente, e procurou sempre estar à altura da pessoa que estava a retratar. E este é um retrato onírico, de alguma maneira, é também para nos, nesta entrada numa dimensão fantasmática, que tem como pano de fundo uma quinta lindíssima, um palácio em Coimbra,
onde estivemos todos numa espécie de tempo superior, e esta ideia de alinhamento vai estar presente no filme. O espectador entra num universo onírico que se presta a todo o tipo de situações possíveis e que não deixam de integrar questões que são reais e que têm a ver com a contemporaneidade e com o Portugal dos dias de hoje, mas que também se lançam numa aventura pelo Portugal passado, pelos descobrimentos, por este Portugal histórico do qual ainda temos marcas hoje, mas também lançando um bocadinho o caminho para o futuro e perguntando acerca das questões que atravessam a atualidade, a questão da União Europeia, a questão do papel da Europa, a questão da moeda única, enfim, são tudo questões que são de mais extrema urgência. E de facto, Eduardo Lourenço tem que ser apresentado às gerações mais jovens. E talvez o cinema, para começar este filme, seja uma porta de entrada fundamental. Eu acho que vai ser um projeto muito interessante. Vai ser para estrear em 2017, 2018? Para estrear este ano, em setembro, em princípio. O que eu acho mais interessante na vida do Eduardo Lourenço é que ele, de facto, além de ser uma pessoa que investigou a fundo a identidade portuguesa e alguns dos maiores autores de língua portuguesa, é um autêntico cidadão do mundo, como tu estavas a dizer. O que é que foi mais interessante para ti como co-argumentista pegar na vida dele? Qual foi assim, um ponto maior de interesse para ti neste processo todo? Foi um processo muito acelerado, foi um processo intensivo mesmo, e foi para mim foi uma espécie de comprimido de Portugalidade concentrado. A maior possibilidade que este projeto me proporcionou quando estava a ser escrito foi precisamente o ter a possibilidade de me concentrar e ler tantos autores portugueses e tantas obras diferentes do século XX e do século XXI, e que me puderam dar uma ideia de que temos sempre pensado muito sobre isto, e este pensamento tem que voltar ao nosso interesse, sem cair nos falsos, e estas questões também nos assolam os dias. Às vezes é difícil separar um pensamento sobre a nacionalidade de um discurso patriótico, um pensamento sobre o país de um discurso nacionalista e se calhar hoje em dia é muito perfeitamente conservador, etc. Eu acho que o Eduardo Lourenço é um exemplo de uma figura refrescante e jovem, que está sempre plenamente atento às dinâmicas do mundo. É uma pessoa que nós acompanhamos de perto com maior privilégio e que tem uma quantidade de informação para a sua idade que é absolutamente fenomenal. Lê imensos jornais de todo o lado, a cada manhã, e preocupa-se mesmo, tem uma genuína preocupação pelo estado do país e pelo curso das coisas em geral. E eu acho que é isso que também temos que aprender com ele, a pensar nas causas que estão acima de nós, nas causas coletivas, sem dúvida. É aproveitar, porque de facto eu também muitas vezes, quando penso no Eduardo Lourenço, fico muito tempo a meditar comigo próprio, a achar como é que é possível nós termos um tesouro nacional destes ainda entre nós, e de facto, felizmente, vocês estão a fazer um trabalho que, pela tua descrição, vai ser, pelo menos eu vou estar lá na primeira fila na estreia, mas tentando falar também dos teus próprios projetos assinados por ti, só também como realizador, etc. Aqui em off estavas-me a falar de um filme que estás a preparar para a Real Ficção, que é sobre porque há muito material sobre a guerra colonial, mas eu acho que este é um aspecto, não sei se inédito, mas muito pouco explorado. Fala só um bocadinho aqui para as pessoas que estão lá em casa ou em qualquer lado saberem o que é que nós estamos a falar. Então, o projeto é um documentário de longa-metragem chamado Os Fotocines, e é basicamente sobre, ou fixa-se em primeiro lugar nas figuras, uma figura que para mim é algo heroica, que é a figura do fotocine. O fotocine é o nome técnico para aquele soldado que na Guerra Colonial Portuguesa tinha a missão, em cada campanha, em cada batalha, etc., de fotografar e filmar os eventos. E este filme surgiu pelo meu interesse ao
observar álbuns ou fotografias isoladas. Há pessoas que têm álbuns, isso já depende, de ex-soldados, que por acaso me eram familiares, e de perceber que havia uma crueza, havia uma nudez, uma explicitude, etc., contida nas imagens que as pessoas tinham em casa, ex-combatentes, que estava muito além daquilo que eu, enquanto espectadora, pessoa que consome publicações, imprensa, etc., tinha alguma vez visto sobre a Guerra Colonial Portuguesa. E quis saber porque é que era isso, porque é que havia tanta realidade, tanto horror, para todos os efeitos, nos álbuns domésticos das pessoas, e porque é que ainda se continuava de alguma maneira a branquear uma guerra colonial que durou 13 anos em várias frentes e que traumatizou muita gente. E eu acho que existem casos em cada família portuguesa de pessoas que foram altamente afetados pela guerra colonial, e eu acho que faz falta à nossa geração saber um bocadinho mais sobre isso, ter um bocadinho mais de noção daquilo que foi o horror que as pessoas experienciaram pessoalmente e o estado que muitas vezes deixou muitas marcas, o estado de alerta e de pânico que muita gente ainda carrega consigo. E estas fotografias, não querendo explorar essa dimensão de trauma coletivo por aí além, mas mais pela questão da própria fotografia, era exatamente isso que eu queria registar, e eu tenho que deixar isto como nota porque é uma preocupação que me acompanha muito ao longo deste processo, que é um processo muito demorado de pesquisa, mas o meu objetivo com o filme é falar sobre a alteridade da fotografia, o outro eu que se foi convocado pela necessidade de combater, por um lado, e portanto rejeitado num futuro quando as coisas mudam, e também, além de falar obviamente de uma guerra que a maior parte das pessoas era contra, não é? E dessa violência sobre os corpos, que é ser mandado para o meio de um estado de guerra por um Estado, não é? Que nunca mais te devolve aquilo que tu perdeste, que é muita coisa. E não tem uma bastante universal, não é? Quer dizer, fala desta guerra, mas podia ser para qualquer outra, não é? Para todos os efeitos, sim, mas em relação ao caso português... não está muito desenvolvido, se calhar. Eu gostava de falar disto do ponto de vista dos testemunhos, que estão vivos ainda e que rapidamente nos vão deixar, porque as gerações progridem, o tempo passa, etc. E eu queria falar com pessoas. O filme é aquilo que eu chamo um filme de mãos, porque não querendo ser invasiva para com ninguém, aquilo que eu abstenho-me bastante de recolher rostos de pessoas que são facilmente transfiguráveis pelos estados de emoção, etc. Eu prefiro que as pessoas me guiem pelas suas próprias fotografias com as suas mãos e com os seus dedos e naveguem entre elas, apontando e falando sobre elas, mais do que qualquer outra coisa. E também quero falar sobre a relação que é guardar ou não imagens de um momento onde não queríamos ter estado, que não queríamos ter vivido, que só queremos esquecer, etc. Na maior parte dos casos. É basicamente disso que se trata, fazendo o elogio à figura do Fotocine, que era algo heroico, porque carregava duas armas para todos os efeitos, não é? Que é a arma com que se defendia e a arma com que documentou a veracidade dos acontecimentos, que era a câmara fotográfica ou de filmar, Fotocine, porque eles tanto fotografavam, não é, tudo em película, como filmavam. Por acaso é de facto curioso pensar nessa expressão que tu disseste de ser um homem de duas armas, sendo que a arma visual e cinematográfica, fotográfica e cinematográfica, nos deixou marcas que até hoje continuam a fazer-se sentir, não é? Quer dizer, quando vês uma fotografia que retrata com tal brutalidade um determinado acontecimento da guerra colonial, não gosto da expressão, mas é a forma como parece que aquilo nunca acabou e continua a fazer-se sentir, mesmo na nossa cabeça, de pessoas que nunca estiveram lá, não é verdade?
Tu tens algum... Já conseguiste falar com alguma dessas pessoas? Com algum desses testemunhos? E o que é que essas pessoas têm dito? Como é que tem sido a reação? Essa é uma grande questão, porque essa é uma questão que me acompanha muito, permanentemente. Como digo, esta ideia surge há uns anos atrás, talvez 2013, à altura em que eu estava a digitalizar os álbuns da minha família. Estava em casa de um tio-avô, que foi à guerra, e ele é, por norma, uma pessoa bastante extrovertida, e pela primeira vez eu vi-o debruçar-se em contemplação, silencioso, mudo, sobre um álbum que eu não percebi bem o que era, até ao momento em que percebi que era realmente o seu álbum da guerra. E depois daquele tempo todo de interregno, ele disse uma quantidade de coisas horrorosas que tinha feito lá. De alguma maneira, o que se passou ali foi uma espécie de confissão que quase que dizia: não, eu fiz isto, mas eu sou o teu tio na mesma, etc. E aquilo pareceu-me um fenómeno interessante. Tive a certeza que muita gente quereria falar sobre as coisas que experienciou, que é a primeira forma de pedir desculpa a si próprios, de alguma maneira, não é? E a verdade é que muita gente ainda atualiza estas fotografias. Muitas pessoas têm álbuns, outras não têm, porque continuam a ir, é muito comum isto, continuam a ir aos almoços de convívio, exatamente, de ex-combatentes. E por isso, nessas ocasiões em que as pessoas têm uma camaradagem incrível, porque no fundo foi da defesa da vida em comum o que se tratou lá, e ficam com laços e com uma unidade para sempre que nós nunca vamos conseguir perceber. E mesmo que estejam afastados ao longo de um ano, mais tempo do que isso, mas quando voltam a reencontrar-se, existe este laço incrível de uma amizade sem paralelo. E estes fenómenos também me interessavam imenso, e eu tenho falado com muita gente acerca disto. Se pessoas que progrediram na carreira militar têm uma certa imunidade e não desvelam tanto sobre a sua dimensão mais afetiva e psicológica, as pessoas que foram convocadas muitas vezes muito novas para a guerra e que passaram lá algum tempo e sem grande preparação prévia, têm, por outro lado, muita sensibilidade para falar sobre este assunto, e é muito fácil que se tornem muito emotivos rapidamente e que falem das coisas mais extremas e experiências mais limite que tiveram. E essa é a parte em que eu tenho mais atenção. É exatamente isso que eu não quero explorar. Eu não tenho qualquer interesse em fazer um filme que vá relembrar aquilo que as pessoas quiseram durante tanto tempo esquecer. Nem sequer que as pessoas que vejam o filme e que tiveram o azar de ter que combater sintam que lhes estou a entrar por uma porta que eles não querem. Pela intimidade adentro, de alguma maneira. E é por isso que eu tenho extremos cuidados ao longo deste processo, que tem sido bastante lento, para tentando recolher testemunhos que falem sobre a veracidade daquilo que se passou lá, que também me foque noutras questões que são menos a ver com os ex-combatentes, mas mais a ver com a fotografia em si. E é por isso que aquilo que me interessa dar a ver é, com os arquivos à frente, mostrar às pessoas qual é que era o processo de branqueamento da informação, tanto lá como cá. No sentido em que, quando um repórter ia à África durante a Guerra Colonial, fosse qualquer publicação que tivesse associado, tinha sempre um circuito delimitado da recolha de informação, que era institucionalmente delimitado. Eles eram guiados por os próprios militares para documentar um determinado perímetro. Tudo aquilo que acontecia, todos os documentos de fora desse perímetro, eram apenas fotografados pela companhia, pelas companhias. Sim. Para todos os efeitos. Essas coisas já estão em domínio público, podem ser consultadas, podem ser vistas e publicadas, mas ainda contêm muitas vezes
e é muito interessante encontrar isto ao longo do processo de pesquisa, um carimbo a dizer confidencial, ou a dizer reservado, a vermelho, às vezes vários na mesma foto, e percebemos quais é que eram os mecanismos de censura. Por exemplo, fotos que tivessem nudez, fotos que tivessem feridos ou mortos, ou extrema violência. Todas essas não saíam. E aquilo que, se nós virmos as emissões da época, passava na televisão na altura, está a uma distância abismal. A coisa que eu lembro assim de memória das televisões passarem era aquele programa natalício em que os soldados mandavam cumprimentos para casa, etc. Mas não me lembro de facto de haver uma grande cobertura, o que é normal, não é? Que era uma ditadura, não queriam passar essa imagem. Para todos os efeitos, isso era muito comum, não é? Muitas vezes eles até avisavam a família que iam passar na televisão à hora X, e muitas vezes, em Portugal na altura não havia muitas televisões, era assim uma espécie de acontecimento, porque aqueles daquela companhia pertenciam a uma determinada aldeia, a aldeia juntava-se toda no café para ver aqueles soldados e tentar vê-los na televisão, etc., os seus, não é? E isso era muito comum, mas isso é outro fenómeno que tem tudo a ver com censura, que é, eles tinham esses segundos para dizer olá, para dizer estou vivo, para todos os efeitos, e quando escreviam à família, nessas correspondências também existe um branqueamento que é auto-induzido, não é? Claro. É dos próprios soldados, eles queriam mesmo descansar a família, e todas estas dissoluções daquilo que é a verdade da guerra, daquilo que se passa realmente lá, por qualquer motivo que seja, acabavam por não plantar efetivamente em quem estava cá uma noção real daquilo que estava a passar lá. E por isso é que eu acho que continuaram a ir tantos jovens, muitos da mesma família, para a guerra. Sim, porque passava uma imagem que de facto não... Eu quando estava a dizer que os temas que tu estás a abordar são um bocado universais, não é dizer numa perspectiva de que o teu filme não é original, nada disso, acho muito pelo contrário. Mas de facto são situações que em todas as guerras se repetem um pouco, não é? A questão de se iludir as massas para uma determinada situação. E a Guerra do Vietnã foi um exemplo muito, e a Segunda Guerra Mundial, muito intenso disso. Exatamente. Mas de facto, olha, eu acho que é um projeto incrível e espero que corra tudo bem com ele. Agora queria passar para este espaço em particular onde nos encontramos e pela exposição que tu me apresentaste aqui, que creio que acaba no dia em que estamos a gravar, dia 29 de abril de 2017. Uma exposição de algumas fotografias feitas de modo artesanal, como tu me descreveste, pelo Francesco Giarusso, estava a confundir a primeira parte com a segunda. É um tipo de iniciativas que de facto tornam este espaço muito interessante. Há sempre qualquer coisa aqui a acontecer, como estava a dizer, é um espaço muito ativo. E consta que vai haver aqui um festival, não é? Aqui uma coisa assim para breve, creio eu, muito, muito para breve, o Festival Reverso. Não sei o que é que podes falar por agora sobre isso. Nós estamos aqui na Galeria Germinal, que é a galeria da Sociedade Guilherme Cossul. A Cossul é uma associação que já tem mais de 130 anos de atividade e que tem desde muito cedo estado ligada a várias artes, com especial ênfase na música e no teatro, mas que recentemente tem coletivos ligados a todos os tipos de artes visuais, a questão do cinema e do vídeo. Estão aqui representados pela colaboração da Paula de Walsh e da White Noise e também da Germinal. Temos aqui desenvolvido alguns programas de cinema e de vídeo, algumas parcerias com festivais, nomeadamente o Oblíqua, o Festival de Cinema Experimental e Videoarte, que acolhemos o ano passado. Tivemos aqui vários tipos de iniciativas de exibição gratuita de filmes obscuros, nomeadamente pela mão da White Noise, coisas que nós achamos que não têm espaço em Lisboa para ser mostradas e que gostávamos de ver em sala. Trazemos para aqui, para o auditório Raul Solnado, e convidamos toda a gente a juntar-se a nós, muitas vezes em conversa, bebendo um copo, a seguir, falando do filme, tendo sempre uma folha de sala, uma escrita original nossa, seja de quem for, ligada aqui a estes coletivos, para dar um bocadinho o contexto do filme. E pronto, tentamos fazer sessões personalizadas, trazer cá pessoas para falar um bocadinho sobre a sua experiência também. E é isso que vai acontecer agora no Festival Reverso, que é a terceira edição. É um festival que
coordena todos os coletivos da COSUL, e há uma explosão de vida neste sítio, como não há nunca ao longo do ano. Centenas de pessoas passam pela COSUL. O seu nome completo é Reverso Encontro de Autores, Artistas e Editores Independentes. Tem muita ênfase na literatura, existe declamação de poesia, existem exposições de trabalhos gráficos, existem debates sobre tradução, sobre edição, a presença de escritores, e depois existem acontecimentos musicais, acontecimentos ligados às artes plásticas e acontecimentos ligados às artes visuais pela mão da Germinal, da White Noise e da Paula de Walsh. Este ano, como o ano passado, vamos fazer 2 segmentos de exibições. O primeiro vai ser no dia 18, a partir das 17h30. 18 de maio. No dia 18 de maio, sim. No dia 18 de maio, a partir das 17h30, vamos ter a secção Apostas, que são jovens realizadores, programados por mim e pelo Ricardo Vieira Lisboa, curtas de nomes que estão a começar e que nós achamos que são novas apostas do cinema nacional e que normalmente convidamos para estar presente, e acontece, como aconteceu ano passado, coisas muito giras, como a partir desse momento, depois os realizadores que não conheciam o espaço muitas vezes começam a seguir e a aparecer e a conversar sobre outros filmes. Depois, no dia 20, vamos ter a sessão dos novos videoensaios, como o ano passado também tivemos. Eles vão ser exibidos na Sala Raul Solnado também. E, basicamente, o Luís Mendonça, da Paula de Walsh, e também colaboradora da Germinal, fez um curso livre, que já é habitual seu, na Nova, na FCSH. Os alunos produziram novos videoensaios coordenados por ele e pelo Luís Miguel Correia, e vão ser exibidos aqui em sala, convidando também os autores para estarem presentes, falarem um bocadinho sobre aquilo que está por trás dos filmes. E pronto, também convidamos, como é uma sessão gratuita, toda a gente que queira entrar e que se junte a nós. É uma iniciativa de facto muito dinâmica e como a maior parte das coisas que tu fazes, que não gosto da expressão fora de série, mas acho que se enquadra, porque há muita coisa que acontece em Lisboa, mas há poucas coisas tão especiais como as que passam por aqui. Eu tenho pena de não passar mais vezes. Mas falando no coletivo White Noise, vocês têm feito várias iniciativas, uma que também gostava de muito ter ido, que foi a sessão do Brown Bunny do Vicente Galo, mas agora vocês vão preparar uma ação especial na Cinemateca com o Indie Lisboa. Pelo que eu percebi, pelo que tu me contaste, estás com grandes expectativas à volta desse evento. O que é que nos podes dizer sobre isso? Quando a emissão foi para o ar, o evento já se passou. Exatamente. Com pompa e circunstância, como se espera. Então podemos já falar numa perspectiva de futuro. Correu muito bem, não foi, Sabrina? Correu muito bem, foi extraordinário. Contámos com a presença do Daniel Bird, um investigador inglês que se especializou em cinema polaco e que esteve presente na Cinemateca Portuguesa para falar sobre o Zulawski. On the Silver Globe é um filme de 88 que tem agora uma cópia restaurada. Foi muito pouco visto em Portugal e é um filme extraordinário. É um filme com um impacto visual inesquecível e que vai ser passado na Cinemateca agora no dia 4, no âmbito do Indie Lisboa, do qual nós somos programadores adicionais, e nós, a White Noise. A White Noise somos 3, eu, o Miguel, o Patrício e o Carlos Carrilho. E somos um grupinho de malucos que também, colaborando com a Paula de Walsh, gostamos de ver cinema esquisito. É essa toda a premissa, não é? A definição nós dizemos que mostramos o melhor, o mais doente e o mais escondido do cinema alguma vez feito. Portanto, se quiserem ver programas malucos, é com White Noise. Nós colaboramos como colaboradores pontuais também com o Motel X e fazemos as nossas sessões próprias aqui na Sociedade Guilherme Cossul. Olha, muito bem. E falando de outra iniciativa de cinema com que tu estás envolvida, que é o Ciclo Género de Identidade, que está no Nimas todas as quartas, não é verdade? Quartas, terças? Não é todas, de vez em quando. De vez em quando, às quartas-feiras, até julho. E tem uma seleção de filmes bastante diversa e muito bem escolhida, porque vai a vários polos do cinema e consegue falar de vários temas à volta
do centro da vossa questão. Foi muito difícil para ti? Aliás, o que eu queria perguntar primeiro é se foste só tu que escolheste ou foram várias pessoas? Não. Esta é uma iniciativa do Instituto de História da Arte da Universidade Nova, do qual eu faço parte, e do qual fazem parte também o Luís Mendonça, o Bruno Marques e a Mariana Gaspar, que são os meus co-programadores neste ciclo. 2 meninas e 2 meninos a disputar sobre questões de género, e é uma programação coletiva, como as melhores coisas, na minha opinião, na vida. Sim, é bom debater sobre estas questões que para nós são essenciais na sociedade contemporânea, para a construção da sociedade, e quisemos fazer um ciclo em que pudéssemos, ao longo de várias fases, abordar temas que vão desde definições de feminino, subjugação, violência e todo o tipo de questões ligadas aos preconceitos de género e de identidade, à procura de definições mais amplas e mais livres, na companhia de pessoas que são sempre, porque temos sempre convidados, 2 ou 3 convidados por sessão, para debater os filmes em questão, e temos contado com pessoas que nos têm agraciado com a sua presença e que têm sido ótimos caminhos para pensar sobre todas estas questões. E isto é também uma coisa que nós fazemos questão de lembrar, é também um call for papers do Instituto. Estamos a aceitar papers sobre género e identidade que vão ser revistos por nós somos a comissão científica desta iniciativa, que é para depois fazermos uma publicação com estes textos e podemos também catalisar e deixar alguma coisa feita para a posteridade, para lá da efemeridade destas conversas. Sim. Há algum filme em particular que te toque mais neste ciclo? O meu filme preferido de toda esta programação é talvez o próximo, de dia 10 de maio, O Diabo é uma Mulher, do Sternberg, que é um filme clássico, é um dos grandes filmes emblema da mulher. Marlene Dietrich. A Marlene Dietrich é assim um filme definidor dessa femme fatale, gélida e intransponível, que é a Marlene, para sempre icónica. E é também um filme que inaugura uma sobranceria da mulher sobre o homem, e que dá completamente a volta à figura da femme fatale clássica, e dá um protagonismo genial à mulher, quase como se ela comandasse toda a gente, apesar de ser um filme realizado por um homem que é completamente obcecado por ela, que é o Sternberg. Ainda assim parece que ela domina o Sternberg, para todos os efeitos ela domina o ecrã de tal forma, e vamos lá ver, é das primeiras mulheres a usar calças no grande ecrã, ela não é de todo convidativa, antes pelo contrário, mas é sedutora. É uma mulher também que deu em Marrocos um beijo lésbico, fez um travestismo total, um fato completo com cartola, num filme em que se ouve até inclusive entre a plateia um bu quando ela entra e depois começa a cantar, e de repente já temos uma plateia convencida, ou seja, o próprio Sternberg, que não ia mostrar uma mulher de acordo com aquilo que eram as ideias clássicas do feminino, mas mostrar uma mulher no interstício, uma mulher que é sedutora, por estar precisamente num lugar novo, num lugar muito, muito masculino, e que é um desafio para esse próprio masculino. Eu lembro-me de um filme que é o Manpower também, em que ela tem um papel extraordinário, a Dietrich. Uma das minhas grandes preferências no cinema, e também da Inês Lourenço, que é da Paula de Walsh, que vai estar a comentar o filme, entre outros convidados. Vai ser uma sessão que só de meninas, e portanto Faz todo o sentido. Vai ser incrível. Mas faz todo o sentido, e de facto a Marlene Dietrich também é uma daquelas figuras icónicas que também sempre me impressiona. É de facto os filmes dela, principalmente este e filmes como Morocco ou mesmo o Expresso de Xangai, sempre que há uma aparição dela nos filmes do Sternberg ou nos 2 ou 3 filmes do Lubitsch que ela fez, de facto tu pensas, isto parece que foi feito, em termos de rebeldia, parece que foi feito hoje. Que na altura era uma figura como a Dietrich de facto era única, e de facto ainda hoje só a Greta Garbo talvez tenha sido a única figura que mas é diferente, quer dizer, eu creio que a Greta Garbo, do que eu conheço dos filmes dela, a partir do momento em que ela começa a falar nos filmes, a coisa atenua um bocadinho.
E na Dietrich não, nunca senti isso. Senti que ela, a cada novo passo que dava, estava ainda a ser mais rebelde do que no anterior. E de facto O Diabo é uma Mulher é um filme incrível. E vocês têm outros filmes, o do Lubitsch também, o Uma Mulher para Dois, o filme do Mikio Naruse. É um ciclo que tem de tudo para todos os gostos. E pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa, estamos prestes a acabar. Eu vou falar de duas coisas. Vou falar de um programa no qual eu estou também envolvida neste momento em programação adicional, que é com uns miúdos muito simpáticos em Barcelos, que se chama Marte, que é um encontro de artes visuais, organizado pelo Artur Durão, muito interessante, e no qual eu faço uma espécie de extensão adaptada deste ciclo, de género e identidade, levando filmes que têm a ver com estas problemáticas queer, sexualidade, etc, etc, e que vão contar este mês de maio também, com o comentário do Luís Mendonça e do Ricardo Vieira Lisboa. E depois, quero falar também de uma iniciativa que está a entusiasmar muito outra pessoa que tu conheces, que é o Francisco Rocha, do My 2000 Movies, em que eu vou colaborar com o Francisco numa espécie de homenagem dupla entre nós ao centenário da Revolução Russa, fazendo um ciclo de sci-fi soviético, que é o meu tema de investigação da tese de doutoramento, e que é um grande entusiasmo para ele, e portanto ele vai fazer o seu trabalho arqueológico fora de série, de encontrar títulos raríssimos. E para além dos Tarkovskis desta vida, não é? Não, vamos mais Sim, muito além do... além, sim. para a frente e para trás. Estou a dizer é que muitas vezes na ficção científica russa as pessoas que não conhecem muito reduzem só ao Solaris e ao Stalker. Estou a dizer é que há um mundo para descobrir, isso de facto é incrível. A ideia é nós tentarmos, pelo menos para começar agora do ponto de vista soviético, dar um bocadinho do retrato daquilo que foi a ficção científica, que é uma coisa que também me ocupa muito, os estudos na Guerra Fria. E, portanto, ver o que é que a corrida espacial fez ao cinema, tanto de um polo ideológico como do outro. Na América já sabemos que é a explosão da série B, não é? E da literatura fantástica, que já existia, não é? Mas que se explode completamente. Teve uma outra... E que nos deu coisas extraordinárias e que trouxe ao espaço doméstico esse entusiasmo pela corrida espacial e por tudo o que tivesse a ver com o universo. E do outro lado da ideologia, não é? Na União Soviética tínhamos o mesmo a passar-se, mas por causa de todas as questões e mais algumas, muito mais contido, e talvez nos tenha sido muito menos próximo, e temos pouca percepção, como estavas a dizer, daquilo que se passou lá. No entanto, a verdade é que, muitas vezes não traduzidos, existem N títulos absolutamente incríveis de filmes que têm a ver com esta questão espacial, que é a saída do homem da Terra, não é? E uma coisa perfeitamente nova nesta altura, muito mais banal para nós hoje em dia. Exatamente, mas que nesta altura convoca uma série de questões filosóficas e existenciais que são tratadas nestes filmes. Às vezes o Chico põe coisas lá no blog, mas agora vai ser de uma forma organizada, com textos meus, e a ver se conseguimos também fazer coisas em sala, um bocadinho assim, off the record, mas pronto. Tem que haver um bocadinho de espírito punk nestas coisas, como há aqui sempre, não é? Tudo que é para dimensões informativas da comunidade em geral. Pronto, nós admitimos que somos uns piratas e uns punks, mas fazemos as coisas, e eu acho que é importante preservar isso. É a única maneira isso. de levar informação às pessoas, não é? Information wants to be free. Exatamente. Mas, olha, falando de ficção, ficava aqui a falar de ficção científica durante horas, que é uma das minhas paixões, mas já te tira muito tempo de vida e está um dia lindo, vai aproveitar. E Obrigada. muito obrigado, Sabrina. E olha, eu sei que isto é só uma pequena parte de todas as coisas em que tu estás envolvida, mas creio que já dá para dar uma ideia de que tu estás em todas, basicamente. E pronto, olha, muito obrigado. Obrigada eu, Rui. Boa sorte com o teu programa. 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 Estou?
Estou. Quem fala? Estou. Mas quem é que está a respirar desta forma? Estou. Quem fala? Estou. Eu não estou a achar piada nenhuma esta brincadeira. É melhor que se apresente ou se não. À beira do